Bênção mesmo. Então, eu hoje, eu estive vendo um hino aqui, primeiro um corinho, depois também a gente vai dar oportunidade para quem sentir no coração, mas se você quiser falar alguma coisa, né, você ficar à vontade. O corinho tipo da Maria Luísa, né, da Manúcia, antiguinho, que é bênção. Esse é bom. Deve ser. Quem eu sou cantador, mas deve ser disso aí, né? É o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. De novo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não, quem que dá uma palavra? O anfitrião, coisa boa. Falar essas coisas lindas e maravilhosas, né? Eita glória! Salve os irmãos que a paz do Senhor. Amém! Estamos felizes porque o Senhor selecionou cada um de nós para estar aqui nessa tarde. E Deus vai se encontrar em nosso meio, né? A palavra diz onde tem 2 ou 3, né? Reunido. Gostaria de agradecer, né, cada um dos irmãos que está aqui e falar que Deus tem um projeto para esse lugar. A luta tem sido grande, mas a vitória é certa. Aleluia. E fico feliz, né? Por cada um de nós está aqui. Ontem o irmão esteve lá na loja, lá, para um celular comigo, eu convidei ele. Ele falou, não, vamos sim, tem que ir, mas eu não levei muita fé não. O irmão falou animado, mas... E hoje eu fiquei feliz que ele estava aqui. Né? Fiquei feliz mesmo, sabia que ele é irmão do Ricardo, né, que é o gaiteiro, da última vez, o Ricardo, ele é irmão dele, é isso. E disse que toca, né, só com uma gaita também. Não sei se você tá ali com ele ali e tal, mas disse que já veio de família. Anda armado já, pai, Ricardo. Irmão, tudo assim. Mas é isso aí, o Senhor tem grande coisa para fazer em nossas vidas. E para não ficar só nas minhas palavras, é o Salmo 23, né, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Que a gente possa deixar Deus ser o nosso pastor verdadeiramente em nossas vidas, né? E como fazer a nossa parte também, que é de agradar ao Senhor, né? Seguindo os seus mandamentos, né? Amar Ele acima de tudo e amar o próximo como nós mesmos, né? Isso aí já resume tudo, né? Se a gente amar o próximo como nós mesmos, a gente vai tomar a dor do nosso próximo para nós, né? E um ajudando o outro. Aleluia. A gente vai crescer no Senhor. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós. Alguns bancos aqui estão vazios hoje, mas os outros o Senhor selecionou exatamente a cada um de nós. Fomos chamados por nome para estar nessa tarde. Glória. E nós precisamos de ouvir algo do Senhor nessa tarde. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor Todo-Poderoso. Quando a gente ouvia a Elisa falar, né, sobre algumas situações onde o Senhor teve misericórdia, né, tirou pessoas da aflição, né, um bebê, né, 2 meses internado. Então isso é tremendo, tremendo. Isso é prova que o Senhor é o mesmo de ontem, né, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? É um Deus de milagres, é um Deus que levanta, que ressuscita, que dá ânimo, que dá nova vida, né? E eu fico muito contente quando ela compartilha comigo, né, essas experiências, e a gente só tem a agradecer ao Senhor por essas bênçãos recebidas. Toda a honra, toda a glória seja ao Senhor Jesus. Quando ela comentou sobre o poço, né, é muito interessante a história do poço, né? Tão fundo, tão profundo. Como que lutaram para cortar as rochas, né, e chegar nessa água límpida. O poço, a água, como a gente tem estudado, tem procurado saber, pessoas precisam, às vezes, de um ponto de contato, né? O que a gente estava conversando. E Deus sentiu, a Elisa sentiu no coração de fazer
esse ato, né, de levar a água, consagrou essa água. E amém, né? O Senhor quis trabalhar dessa forma, né? Então a gente fica muito contente e fica pensando assim, meu Deus, quem somos nós para ter uma água tão abençoada assim, né? Tão espetacular, esse ponto, Senhor, de através dessa água, né? Através da fé em Jesus Cristo, claro, a fé em Jesus Cristo que é o que fez chegar à cura, né? Mas esse simbolismo da água, como poderia ser o óleo ungido, como poderia ser outra situação, um ponto de contato, ela sentiu no coração, a gente respeita, né? Eu também tomei a água orando, eu entreguei um pouquinho dessa água, falei, Gabi estava com um probleminha de saúde grave, e eu já entreguei para o Senhor. Falei, Gabi, toma, ora com fé ao Senhor, toma essa água, né? Por que não? Mas, claro, a gente tem que ter muita prudência, né? Muita sabedoria, estamos instruídos a isso, né? Até mesmo porque nós temos que ter sabedoria sobre isso, porque o Senhor, Ele quer que a gente consiga entender que é a fé em Jesus Cristo que salva, que cura. Amém. Né? Então, sendo assim, tendo essa prudência, eu acho que, né, pastor André sempre nos instruiu, sendo e tendo essa prudência, não tem como dar errado. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele nos oferece, Ele nos presenteia com cada coisa linda. E esse poço realmente é para a honra e glória do Senhor. Amém. Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor, mas esse presente Amém. Do poço foi algo muito, muito especial para a gente. E se Ele quiser usar dessa forma, amém, com muita prudência, com muita sabedoria, e a gente está aí para estar colhendo frutos, né? E abençoando pessoas, vidas, né? Pastor André, vem dar uma palavra, uma saudação. O Senhor, o ambiente vai ser transformado. Aleluia. Vai ter bênção, vai ter alegria. Né? Como disse o irmão Lawander, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nós precisamos colocar cada dia a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém. Esse lugar é um lugar de bênção. É um lugar onde nós precisamos proclamar a palavra de Jesus. Existe um lugar onde nós não devemos? Não. Porque todo o poder foi dado no Senhor Jesus no céu e na terra. Existem países em que é proibido, mas é proibido pelo homem de uma forma errada. Porque a Bíblia, muitas vezes, nós até interpretamos ela erradamente. Não, toda autoridade foi constituída por Deus. Sim, mas ela é constituída por Deus naquilo que ela deve fazer. Por exemplo, nas leis civis. Mas quanto a quem adorar, Deus não constituiu nenhuma autoridade civil para dizer a quem nós devemos adorar. Então, se no país não tem a permissão, você vai honrar a lei daquele país e não pregar o evangelho, então aquela pessoa, Deus enviou uma autoridade que permite que todo mundo vá para o inferno. A interpretação nossa errada. Eles que tomaram posse de uma autoridade que eles não têm. Autoridade sobre a adoração. Essa Deus deu ao cristão, ao lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, não há canto na terra que nós não devemos levar a palavra de Deus. Aleluia. Vai ter casas que vão dizer, olha, eu não quero. O que você faz? Você não fica magoado, não. Você ora, fala, Deus, traz alguma circunstância que me leva a mostrar que o Senhor é bom. O dia que o Senhor mostrar o como Ele é, aquela casa se abre. Aleluia. Né? Já encerrando, há um tempo atrás, um pastor de Friburgo foi para Angra dos Reis pastorear uma igreja. E chegando lá, a fama da igreja era o seguinte, o pai de santo tinha um terreiro próximo da igreja e ninguém ficava pastoreando a igreja porque ele expulsava todo mundo. E aí aquele pastor foi lá, um pastor com mais idade, né, tranquilo, e passava para o pai de santo, tudo bem, Deus te abençoe. E foi caminhando. Um dia, ele saiu para comprar um pão e a esposa ficou esperando 15 minutos para ir na padaria, deu meia hora, deu uma hora, o pastor não voltou. Aí depois lá de quase 3 horas de tempo, o pastor chegou em casa, a esposa falou, o que aconteceu com você? Estava preocupado? Eu falei, não, passei lá, estava com pão, conversei com o pai de santo, ele me chamou para tomar um café, eu falei, já trouxe o pão. Eu falei, ficamos lá conversando. O pai de santo se tornou um cristão. Aleluia. Outros pastores não precisaram. Então, olha como não há espaço. A igreja presbiteriana do Catacione, ela tinha um presbítero muito abençoado. Ele subia o Catacione para levar a palavra e distribuía balinha para as crianças. Não tinha ainda a igreja presbiteriana no Cone. E aí, distribuía a balinha, distribui toda vez. Aí um dia as crianças falam assim, fala com a sua família para vir aqui. Tinha um culto na casa de um irmão. Aí as crianças foram falar com o pai. Aí o pai falou assim, não, lá eu não vou não. Ele era o líder lá de um terreiro também. Lá eu não vou não. Mas fala com ele que se ele vir aqui fazer um culto, que eu abro a casa para ele. E aí o presbítero falou, olha a chance. Olha Deus trabalhando. Procurou saber, ele não sabia quem era, disseram. E aí ele foi. Aí falou que tinha imagem para todo lado.
E aí falou que tinha uma parecida grande, assim, bonita. E aí ele foi pregando, foi falando. E ele falou assim, olha, Jesus quer que você seja bonito. Bonito como essa imagem. Olha como ela é perfeita. Olha como o artífice fez bem. Olha como a pessoa teve cuidado. Deus quer que você seja assim. Aquele pai de Santo Felício é diferente. Aceitou a Jesus, nasceu a igreja presbiteriana. Glória a Deus. Então, não há lugar que a gente não possa levar a palavra. Vou comprar mais pão. Nós precisamos ter a inteligência de não confrontar. Porque você fala, olha, tira isso aí, isso não vale nada. Você fala, não vale nada para você, mas eu amo. Né? Então, Deus, Ele quer que nós não façamos nada pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, mas que façamos pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Amém. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Só para complementar a palavra do pessoal, eu queria ler para vocês a 1 Pedro 4, a partir do versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para os outros, sem vos queixar. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores e multiforme da graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a entidade. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Só para resumir, acho que complementando até o que o pastor falou, que a maioria das pessoas aqui falaram, acho que ser cristão hoje é uma questão de inteligência. A Andréa acabou de falar, é uma questão de inteligência, porque você seguir os princípios bíblicos, assim, é só coisa boa que acontece. Assim, eu não vou ficar contando muita história, cada um tem a sua história, né? Mas eu vivi uma vida parecia boa, só que muito turbulenta. A partir do momento que minha família aceitou Jesus, continuou sendo, agora, continuou não, assim, a gente tinha uma vida boa, só que a vida continuou muito boa e com paz, só que de vez em quando a gente não tinha paz, entendeu? A paz, então, essa questão que muitos, que vocês falaram aqui, as pessoas às vezes adoram outras coisas e elas não se abrem porque elas ainda não conheceram a paz de Jesus Cristo. Talvez na história do irmão lá, do pastor, que como é que é? O pai de santo lá se converteu, o pai de santo se converteu, talvez o pai de santo ele também quer paz. Minha sogra é espírita, ela esteve aqui, ela não veio no culto, mas ficou no quarto do lado aqui, ela escutou o culto. Mas o que acontece? A mãe de santo dela falou que se ela ficasse muito pro lado de cá, de Rio das Ostras, ela ia virar cristã, ela ia virar crente, ela ia virar crente. Foi antes de vir. Mas sabe por quê? O que acontece? A mãe da Elisa era contra ela, hoje não é mais. Então, hoje ela vem na nossa casa, ela encontra uma paz que ela provavelmente nos lugares que ela está andando, ela não está encontrando. Então, esse tipo de coisa que vai trazer o pessoal, porque realmente a verdadeira paz está em seguir, assim, quando a gente começa a seguir os princípios bíblicos, a gente realmente encontra a verdadeira paz, conforme o texto diz aqui, a gente servir em amor. Tem o milagre também da fratura dela, que eu acabei não contando, pode compartilhar. Tá. mas aí depois, se vocês quiserem falar, é melhor. Ela está sendo curada ainda. Se ela estivesse aqui, ela teria um milagre muito maior. Então, o milagre ia ser completo. Então, eu agradeço aí a vocês pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Eita glória! Amém.
Tá? Vocês que sabem. Benção mesmo. Então, eu hoje eu estive vendo um hino aqui, primeiro um corinho, depois também a gente vai dar oportunidade para quem sentir no coração, mas se você quiser falar alguma coisa, né, você ficar à vontade. O corinho tipo da Maria Luísa, né, da Manúcia, antiguinho, que é benção. Esse é bom. Deve esse é bom. ser. Eu sou cantora, mas deve ser, não sei, né? É o único que é digno de receber Aleluia! a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, A Ele ministramos o louvor. de novo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não, vem aqui dar uma palavra. O anfitrião, coisa boa. Claro, essas coisas lindas, maravilhosas, né? Eita glória! Forte assada. Salve os irmãos que é o Pai do Senhor. Amém! Estamos felizes porque o Senhor selecionou cada um de nós para estar aqui nessa tarde. E Deus vai se encontrar em nosso meio, né? A palavra diz onde tem 2 ou 3, né? Reunido. Gostaria de agradecer, né, cada um dos irmãos que está aqui e falar que Deus tem um projeto para esse lugar. A luta tem sido grande, mas a vitória é certa. Aleluia! E fico feliz, né? Cada um de nós está aqui. Ontem o irmão esteve lá na loja, lá, para um celular comigo, eu convidei ele. Ele falou, não, vamos sim, tem que ir, mas eu não levei muita fé não. O irmão falou animado, mas será que vai? E hoje eu fiquei feliz que ele estava aqui. Né? Fiquei feliz mesmo, sabia que ele é irmão do Ricardo, né, que é o gaiteiro, da última vez, o Ricardo, ele é irmão dele, né? E disse que toca, né, só com uma gaita também. Não sei se você tá ali com ele ali e tal, mas esse já veio de família. Anda armado já, pai, tá? filho, irmão, tudo assim. Mas é isso aí, o Senhor tem grande coisa para fazer em nossas vidas. E para não ficar só nas minhas palavras, é o Salmo 23, né, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que a gente possa deixar Deus ser o nosso pastor verdadeiramente em nossas vidas, né? E como fazer a nossa parte também, que é de agradar ao Senhor, né? Seguindo os seus mandamentos, né? Amar Ele acima de tudo e amar o próximo como nós mesmos, né? Isso aí já resume tudo, né? Se a gente amar o próximo como nós mesmos, a gente vai tomar a dor do nosso próximo para nós, né? E um ajudando o outro. Aleluia. A gente vai crescer no Senhor. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem que fazer na vida de cada um de nós. Pode, alguns bancos aqui está vazio hoje, mas o Senhor selecionou exatamente a cada um de nós. Fomos chamados por Glória a nome para Deus. estar nessa tarde. Glória E a nós Deus. precisamos de ouvir algo do Senhor nessa tarde. Eu Aleluia! agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém! Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor Todo-Poderoso. Quando a gente ouvia a Elisa falar, né, sobre algumas situações onde o Senhor teve misericórdia, né, tirou pessoas da aflição, né, um bebê, né, 2 meses internado. Então, isso é tremendo, tremendo. Isso é prova que o Senhor é o mesmo de ontem, né, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? É um Deus de milagres, é um Deus que levanta, que ressuscita, que dá ânimo, que dá nova vida, né? E eu fico muito contente quando ela compartilha comigo, né? Essas experiências, e a gente só tem a agradecer ao Senhor por essas bênçãos recebidas. Toda a honra, toda a glória seja ao Senhor Jesus. Quando ela comentou sobre o poço, né? É muito interessante a história do poço, né? Tão fundo, tão profundo. Como que lutaram para cortar as rochas, né? E chegar nessa água límpida. O poço, a água, como a gente tem estudado, tem procurado saber, pessoas precisam, às vezes, de um ponto de contato, né? O que a gente estava conversando. E Deus sentiu, a Elisa sentiu no coração de fazer
esse ato, né, de levar a água, consagrou essa água. E amém, né? O Senhor quis trabalhar dessa forma, né? Então a gente fica muito contente e fica pensando assim, meu Deus, quem somos nós para ter uma água tão abençoada assim, né? Tão espetacular, esse ponto, Senhor, de através dessa água, né? Através da fé em Jesus Cristo, claro, a fé em Jesus Cristo que é o que fez chegar a cura, né? Mas esse simbolismo da água, como poderia ser o óleo ungido, como poderia ser outra situação, um ponto de contato, ela sentiu no coração, a gente respeita, né? Eu também tomei a água orando, eu entreguei um pouquinho dessa água, eu falei, Gabi estava com um probleminha de saúde grave, e eu já entreguei para o Senhor, falei, Gabi, toma, ora com fé ao Senhor, toma essa água, né? Por que não? Mas, claro, a gente tem que ter muita prudência, né? Muita sabedoria, estamos instruídos a isso, né? Até mesmo porque nós temos que ter sabedoria sobre isso, porque o Senhor, Ele quer que a gente consiga entender que é a fé em Jesus Cristo que salva e que cura. Amém. Né? Então, sendo assim, tendo essa prudência, eu acho que, né, pastor André sempre nos instruiu, sendo e tendo essa prudência, não tem como dar errado. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele nos oferece, Ele nos presenteia com cada coisa linda. E esse poço realmente é para a honra e glória do Senhor. Amém. Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor, mas esse presente do poço foi algo muito, muito especial para a gente. E se Ele quiser usar dessa forma, amém, com muita prudência, com muita sabedoria, e a gente está aí para estar colhendo frutos, né? E abençoando pessoas, vidas, né? Pastor André, vem dar uma palavra, uma saudação. O Senhor, o ambiente vai ser transformado. Aleluia. Vai ter bênção, vai ter alegria. Né? Como disse o irmão Lawander, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nós precisamos colocar cada dia a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém. Esse lugar é um lugar de bênção. É um lugar onde nós precisamos proclamar a palavra de Jesus. Existe um lugar onde nós não devemos? Não. Porque todo o poder foi dado no Senhor Jesus no céu e na terra. Existem países em que é proibido, mas é proibido pelo homem de uma forma errada. Porque a Bíblia, muitas vezes, nós até interpretamos ela erradamente. Não, toda autoridade foi constituída por Deus. Sim, mas ela é constituída por Deus naquilo que ela deve fazer. Por exemplo, nas leis civis. Mas quanto a quem adorar, Deus não constituiu nenhuma autoridade civil para dizer a quem nós devemos adorar. Então, se no país não tem a permissão, você vai honrar a lei daquele país e não pregar o evangelho, então aquela pessoa, Deus enviou uma autoridade que permite que todo mundo vá para o inferno. A interpretação nossa errada. Eles que tomaram posse de uma autoridade que eles não têm. Autoridade sobre a adoração. Essa Deus deu ao cristão, ao lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, não há canto na terra que nós não devemos levar a palavra de Deus. Vai ter casas que vão dizer, olha, eu não quero. O que você faz? Você não fica magoado, não. Você ora, fala, Deus, traz alguma circunstância que me leva a mostrar que o Senhor é bom. O dia que o Senhor mostrar o como Ele é, aquela casa se abre. Aleluia. Né? Já encerrando, há um tempo atrás, um pastor de Friburgo foi para Angra dos Reis pastorear uma igreja. E chegando lá, a fama da igreja era o seguinte, o pai de santo tinha um terreiro próximo da igreja e ninguém ficava pastoreando a igreja porque ele expulsava todo mundo. E aí aquele pastor foi lá, um pastor com mais idade, né, tranquilo, e passava para o pai de santo, tudo bem, Deus te abençoe. E foi caminhando. Um dia, ele saiu para comprar um pão e a esposa ficou esperando 15 minutos para ir na padaria, deu meia hora, deu 1 hora, o pastor não voltou. Aí depois, lá de quase 3 horas de tempo, o pastor chegou em casa, a esposa falou, o que aconteceu com você? Estava preocupado? Eu falei, não, passei lá, estava com pão, conversei com o pai de santo, ele me chamou para tomar um café, eu falei, já trouxe o pão. Eu falei, ficamos lá conversando. O pai de santo se tornou um cristão. Aleluia. Outros pastores não precisaram. Então, olha como não há espaço. A igreja presbiteriana do Catacione, ela tinha um presbítero muito abençoado. Ele subia o Catacione para levar a palavra e distribuía balinha para as crianças. Não tinha ainda a igreja presbiteriana no Conde. E aí, distribuía balinha, distribui toda vez. Aí um dia as crianças falam assim, fala com a sua família para vir aqui. Tinha um culto na casa de um irmão. Aí as crianças foram falar com o pai. Aí o pai falou assim, não, lá eu não vou não. Ele era o líder lá de um terreiro também. Lá eu não vou não. Mas fala com ele que se ele vir aqui fazer um culto, que eu abro a casa para ele. E aí o presbítero falou, olha a chance. Olha Deus trabalhando. Procurou saber, ele não sabia quem era, disseram. E aí ele foi. Aí falou que tinha imagem para todo lado.
E aí falou que tinha uma parecida, grande assim, bonita. E aí ele foi pregando, foi falando. E ele falou assim, olha, Jesus quer que você seja bonito. Bonito como essa imagem. Olha como ela é perfeita. Olha como o artífice fez bem. Olha como a pessoa teve cuidado. Deus quer que você seja assim. Aquele pai de São Felício é diferente. Aceitou Jesus, nasceu a igreja presbiteriana. Glória a Deus. Então, não há lugar que a gente não possa levar a palavra. Vou comprar mais pão. Nós precisamos ter a inteligência de não confrontar. Porque você fala, olha, tira isso aí, isso não vale nada. Você fala, não vale nada para você, mas eu amo. Né? Então, Deus, Ele quer que nós não façamos nada pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, mas que façamos pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Só para complementar a palavra do pessoal, eu queria ler para vocês a 1 Pedro 4, a partir do versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para os outros, sem vos queixar. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores e multiforme da graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a entidade. Amém. Então é isso, pessoal. Só para resumir, complementando até o que o pastor falou, que a maioria das pessoas aqui falaram, acho que ser cristão hoje é uma questão de inteligência. A Andréa acabou de falar, é uma questão de inteligência, porque você seguir os princípios bíblicos, assim, é só coisa boa que acontece. Eu não vou ficar contando muita história, cada um tem a sua história, né? Mas eu vivi uma vida parecia boa, só que muito turbulenta. A partir do momento que minha família aceitou Jesus, continua sendo, agora, continua não, a gente tinha uma vida boa, só que a vida continuou muito boa e com paz, só que de vez em quando a gente não tinha paz, entendeu? A paz, então, essa questão que muitos, vocês falaram aqui, as pessoas às vezes adoram outras coisas e elas não se abrem porque elas ainda não conheceram a paz de Jesus Cristo. Talvez na história do irmão lá, do pastor, que o pai de santo lá se converteu, o pai de santo se converteu, talvez o pai de santo ele também quer paz. Minha sogra é espírita, ela esteve aqui, ela não veio no culto, mas ficou no quarto do lado aqui, ela escutou o culto. Mas o que acontece? A mãe de santo dela falou que se ela ficasse muito pro lado de cá, de Rir das Ostras, ela ia virar cristã, ela ia virar crente, ela ia virar crente. Foi antes de vir. Mas sabe por quê? O que acontece? A mãe da igreja era contra ela, hoje não é mais. Então, hoje ela vem na nossa casa, ela encontra uma paz que ela provavelmente nos lugares que ela está andando, ela não está encontrando. Então, esse tipo de coisa que vai trazer o pessoal, porque realmente a verdadeira paz está em seguir, assim, quando a gente começa a seguir os princípios bíblicos, a gente realmente encontra a verdadeira paz, conforme o texto diz aqui, a gente servir em amor. Tem o milagre também da fratura dela, que eu acabei não contando, pode compartilhar. Tá. Mas aí depois, se vocês quiserem falar, é melhor. Ela está sendo curada ainda. Se ela estivesse aqui, ela teria um milagre muito maior. Então, o milagre ia ser completo. Então, eu agradeço aí a vocês pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Eita glória!
Glória a Deus.